Então vambora, galera do Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, seguinte, hoje a gente vai estar falando de um assunto, ainda voltando naquele assunto de hormônio de crescimento. E aí tem muita gente, vindo falar comigo a respeito de hormônio de crescimento. Mas Marcos, não é possível, o GH ele não inibe o crescimento de outro peixe? Cara, porque os piscicultores falam que fazem TPA para retirar o GH. E eu conversando semana passada com algumas pessoas no WhatsApp, resolvi esclarecer isso. Galera, na verdade, existem algumas coisas no nosso sistema fisiológico que são chamados de feedback. O que é o feedback? É uma forma da gente estar controlando ações do nosso corpo e até mesmo a liberação de hormônios. Como é que o meu corpo sabe que tem que liberar mais ou menos tal hormônio? Como é que o meu corpo sabe que ele precisa liberar o hormônio naquela hora? Tudo isso a gente chama de feedback. Eu vou te dar um exemplo. Existem duas formas de feedback no nosso organismo. O feedback positivo e o feedback negativo. O que é o feedback positivo? É quando uma ação leva um aumento de outra ação. Então, eu aumento uma ação, levo o aumento de uma ação. Vou te dar um exemplo. Supondo que eu tenha presenciado uma situação de perigo, de assalto, de assassinato. O que automaticamente vai acontecer no meu corpo? Eu vou liberar adrenalina. Por quê? Eu entendi que aquela ação é uma situação de perigo, meu cérebro interpretou. E aí agora, nesse momento, meu cérebro vai mandar, não o cérebro, o sistema nervoso, vai liberar a adrenalina. Uma glândula vai liberar adrenalina, no caso, a suprarrenal. Ela vai liberar adrenalina na corrente sanguínea. Então, quanto mais adrenalina eu libero, mais o meu batimento cardíaco aumenta, mais minha frequência respiratória aumenta, mais minha pupila dilata. Então, no feedback positivo, quando eu libero hormônios, eu tenho um aumento de determinadas ações. Por outro lado, se eu diminuir a adrenalina, eu diminuo frequência respiratória e batimento cardíaco. Então, no feedback positivo, sempre que eu aumento uma coisa, eu também vou aumentar a resposta. Se eu diminuir, eu diminuo a resposta. E no feedback negativo, é justamente o caso. Galera, olha para cá. O hipotálamo, é o cara do sistema nervoso que vai fazer o meio de campo ali entre o sistema nervoso central e a hipófise, que é uma glândula. E aí, o hipotálamo é ele que vai regular o GH. Ou seja, o hipotálamo é que vai dizer o quanto de hormônio de crescimento GH a hipófise, mais especificamente, a adenohipófise tem que liberar. Então, tu tem o hipotálamo que diz o quanto a hipófise tem que liberar de GH. Só que o hipotálamo não fala. Como é que ele vai visar a hipófise? Como é que esse cara avisa a hipófise que ela tem que liberar mais ou menos GH? Na verdade, o hipotálamo vai controlar a ação da hipófise através de dois hormônios. E aí a gente chama de somatostatina. Não vai confundir somatostatina, que a gente pode chamar de SS, com o hormônio GH de aquecimento, que é o somatotropina. Então, um é somatotropina, somatostatina, Então, são hormônios diferentes, por isso a confusão. O peixe, ele libera GH na água, mas o GH que ele libera não é o que vai inibir o outro peixe, porque o GH por si só, ele estimula o crescimento. Então, pequeno gafanhoto, olha para cá. O hipotálamo vai controlar a adenohipófise através da liberação de dois hormônios. Um que eu chamo de GH-IH, ou seja, é um hormônio que inibe a liberação de GH pela adenohipófise. Ou seja, por que eu falo que é um feedback negativo?
quando a adenohipófise, ou seja, quando a adenohipófise, vou botar aqui, vou botar só a hipófise. Quando a hipófise produz muito GH, significa que o hipotálamo está produzindo pouco GH e H. Porque olha só, se eu estou com muito GH no corpo, é porque ele está inibindo pouco, certo? Então, quando o hipotálamo começa a liberar hormônio inibidor, quando o hipotálamo começa a mandar isso aqui na corrente sanguínea do peixe ou do nosso, esse hormônio chega na adenohipófise. Esse hormônio é um hormônio inibidor. Então, a hipófise, quando recebe esse hormônio, diminui a produção de GH no sangue, certo? Então, ó, feedback negativo. Por quê? Quando eu aumento o hormônio do hipotálamo, o inibidor, eu diminuo a quantidade de GH. Então, ó, inversamente proporcional. Por outro lado, se eu ou o peixe está com pouco GH no sangue, se eu estou com pouco GH no sangue, se eu estou com baixa GH no sangue, também não é interessante. O hipotálamo tem que avisar a hipófise que tem pouco, ela tem que produzir mais. Ele vai liberar o GHRH, que é o hormônio estimulador do GH. Então, quando o hipotálamo libera esse hormônio aqui e chega na hipófise, ela entende que ela tem que produzir mais GH. Então, na verdade, galera, quem vai controlar a quantidade de hormônio que a hipófise vai liberar é o hipotálamo. Se o hipotálamo libera GH e H, é para inibir a hipófise de produzir GH. Se o hipotálamo produz GHRH, é para estimular a hipófise a produzir GH. Portanto, pequeno e caro meu nobre gafanhoto, responda para mim. Qual é o hormônio capaz de inibir o crescimento de um outro peixe? O GH, o hormônio estimulador ou o hormônio inibidor? Galera, o hormônio inibidor. Então, olha só. Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver um aquário cheio de peixinhos, todos dos mesmos tamanhos, beleza? Me dá duas situações que eu possa inibir o crescimento dele. Aquela que a gente já viu. Quando um peixe ataca o tempo todo o outro, o estresse faz que, por si só, o peixe diminua a produção de GH. Um outro motivo é através da liberação de hormônios na água. Só que o hormônio que eu vou estar liberando na água, o peixe, não é o GH, pelo amor de Deus. É o GHIH. Então, quando fazemos TPA, quando a gente tem alevinos no aquário, tá? Eu não ia nem falar sobre isso, porque quem quiser pesquisar, galera, eu aconselho que você se aprofunde no Google acadêmico, que pegue artigos, porque você vai ver que em alguns casos ele diz que esse hormônio é produzido pelo pâncreas. Então tem que ter cuidado. O Google acadêmico ele vai te dar um embasamento, vários artigos, publicações para que você possa extrair a informação. Então se eu, sou um peixinho que estou um pouco maior do que os outros e eu começo a liberar isso aqui na água, se esse hormônio for absorvido pelo peixe, pelas brânquias, e isso aqui chegar na adenohipófise do peixe, esse peixinho menor vai deixar de produzir GH, porque ele está recebendo um hormônio para inibir, certo? E ele vai crescer menos. Então, na verdade, vamos acabar com esse problema de hormônio de crescimento. GH faz bicho crescer. GHIH inibe a produção do GH. Então as TPAs, elas são importantes, principalmente para a galera que cria disco. Gente, tem gente que cria disco e faz 80% de TPA. E tem um motivo para isso, é para tirar o hormônio de inibição, tá? Claro, quando ele repõe os 80% de água, essa água já está totalmente equilibrada, já estava sendo tratada, já está na mesma temperatura e pH, nas mesmas condições. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam aí no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa as dúvidas, compartilha e de resto,
aquarismo sem mistério neles. Galera, muito importante, tá? Tem muita gente me pedindo e eu já estou fazendo alguns atendimentos, né? Tô dando algumas consultorias, né? Então, para quem quiser, Marcos, eu quero fazer um aquário do zero, eu quero que tu venha aqui, a gente faz por videoconferência, pelo WhatsApp, não importa. Né? Se você estiver precisando de uma consultoria, montagem de aquário, de lago, minha especialidade é água doce, tá, galera? Então é só entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, que a gente negocia valores aí da melhor maneira possível, beleza? Então, aquarismo sem mistério neles, todo mundo junto, misturado e o hobby acima de tudo. Vamos que vamos, galera. Fui!